vamos falar de um dilema que está na cabeça de muito investidor por aí. De um lado, a segurança dos juros altos na renda fixa, do outro, o potencial de crescimento das ações de dividendos. Qual é a melhor aposta para o longo prazo? Olha só esse número, 15%. Com a Selic podendo chegar a esse patamar, é um número que brilha aos olhos, não é? Dá uma sensação de conforto, parece a escolha mais segura, sem erro. E, sinceramente, faz todo sentido pensar assim. Mas é aqui que a história começa a ficar bem mais interessante. E aqui está o pulo do gato. Essa taxa de 15%, ela não é para sempre. Ela é cíclica, é temporária. No fundo, quem investe assim está comprando uma taxa. Uma taxa que, vamos ser honestos, quem controla é o mercado, são ciclos econômicos. Está totalmente fora do controle de quem investe. É por isso que a gente precisa olhar para essa situação não como uma oportunidade de ouro, mas como uma possível armadilha. Sabe, daquelas que parecem muito boas no curto prazo, mas que lá na frente podem se mostrar uma estratégia bem menos eficiente para construir riqueza de verdade. A verdadeira virada de chave está aqui. É preciso mudar o foco, parar de pensar só em ganhar uma taxa e começar a pensar em possuir um ativo. Um ativo que não só rende, mas que cresce em valor, que multiplica o capital de um jeito que uma simples taxa de juros nunca vai conseguir. E essa mudança toda de mentalidade nos leva a uma escolha, uma pergunta fundamental. Na jornada dos investimentos, qual papel se quer desempenhar? O de um credor, que empresta dinheiro, ou de um sócio, que é dono de um pedaço do negócio? Vamos comparar. De um lado, o credor. É o caso da renda fixa. Ele recebe os juros que foram combinados. É previsível, mas é aquilo e pronto. Se a empresa triplicar de tamanho, o ganho dele não muda. Agora, do outro lado, tem o sócio. Ele é dono do negócio. E aí, se o negócio prospera, a riqueza dele cresce junto. E de quebra, ele ainda recebe lucros que podem ser cada vez maiores. A diferença é brutal. Bom, teoria é ótimo, mas é na prática que a gente vê como as coisas funcionam. Vamos sair da analogia e pegar um caso real de uma empresa bem conhecida na nossa bolsa, a Caixa Seguridade, a CXSE3. Olha que impressionante! Mais de 134%. Foi isso que quem se tornou sócio da Caixa Seguridade viu de valorização no seu investimento. Isso é o que a gente chama de crescimento de patrimônio na veia. É o pedaço da empresa se multiplicando. Mas calma, a história não acaba aqui. Porque a valorização da ação é só uma parte da história. O verdadeiro motor por trás do enriquecimento, o ingrediente secreto da estratégia de dividendos, é um conceito que todo investidor precisa entender muito bem: o yield on cost. E agora que a gente revela um mecanismo que transforma um bom investimento numa verdadeira máquina de gerar riqueza. Pense no yield on cost como o motor de uma bola de neve financeira, sabe? Que só cresce e fica cada vez mais rápida com o tempo. A definição é bem simples, mas o impacto é gigantesco. O Yield on Cost, ou IOC, é o retorno dos dividendos, só que calculado sobre o preço que se pagou lá no começo, quando a ação foi comprada, não pelo preço de hoje. E isso, gente, muda completamente o jogo. E a mecânica é essa aqui, ó. A pessoa recebe os dividendos. Com esse dinheiro, o que ela faz? Compra mais ações. Tendo mais ações, a participação na empresa aumenta. E aí, na próxima vez, ela gera mais dividendos. Vira um ciclo, uma bola de neve que se alimenta e não para de crescer. Voltando para a Caixa Seguridade, quem comprou as ações em 2021 por uns R$ 7,00, hoje não só viu o patrimônio mais que dobrar, com a ação valendo mais de 16, o mais importante é que o dividendo recebido hoje, quando a gente calcula sobre aqueles R$ 7,00 originais, nossa, dá um percentual enorme. Esse é o Yield on Cost em ação, e ele tende a continuar crescendo até superar aquela Selic temporária. Fica muito claro, né? O rendimento real, para quem foi sócio desde o início, é muito, mas muito maior do que um novo investidor enxerga hoje. Essa é a recompensa pela visão de longo prazo, por ter se tornado um parceiro do negócio. Então, a gente chega na conclusão fundamental disso tudo. O objetivo final do investimento precisa ser repensado. Não é só sobre ver um número crescendo na conta, é sobre construir algo muito mais poderoso e duradouro. E esta tabela resume tudo de forma perfeita. A renda fixa ela entrega um saldo, um valor ali que rende uma taxa. Já as ações de dividendos, quando bem escolhidas, entregam um patrimônio, um ativo que se valoriza e gera uma renda passiva cada vez maior. A diferença é entre ter um saldo e ter riqueza de verdade. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Entre a segurança temporária de uma taxa alta e o poder de ser sócio de um bom negócio, a pergunta que fica é:
qual é o verdadeiro objetivo financeiro? Acumular um saldo ou construir um patrimônio que trabalha e cresce sem parar? A resposta para essa pergunta pode definir toda uma trajetória financeira.